da era colonial até a nova república, da urna de madeira até a eletrônica, de forma indireta até as diretas já. Nesse vídeo, irei falar sobre a história das eleições no Brasil. Opa, e aí, eu sou o Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. 2022 é o ano das eleições. Inclusive, essa vai ser a 32ª eleição para presidente da história do Brasil. Das outras 31, 23 foram realizadas de forma direta e 8 de forma indireta. Nesse vídeo, vou trazer um resumo sobre a história das eleições brasileiras. Inclusive, se você ainda está em dúvida em quem votar, o CE tem um vídeo sobre as principais propostas dos candidatos à presidência. Eu gostaria de pedir, por favor, caso você goste do conteúdo de geopolítica, história e economia, para deixar um like e se inscrever no canal, pois isso ajuda demais. Também tenho um novo sistema de membros agora, caso alguém queira ajudar financeiramente o desenvolvimento do canal. Conheça agora a CE Store Brasil, a loja de camisetas engajadas do conhecimento expandido. Quer ajudar o canal e ainda demonstrar suas ideias e admiração por figuras históricas e políticas? Então compre agora sua camiseta enviesada. As primeiras eleições em território brasileiro ocorreram ainda na época colonial. Os portugueses realizavam votações para eleger os que iam governar as vilas e cidades que fundavam, obedecendo à tradição portuguesa de escolher os administradores de seus povoados. Dessa forma, vários cargos eram preenchidos nesses pleitos, dentre eles vereador, juiz ordinário, procurador e outros oficiais. A primeira eleição de que se tem notícia definiu os membros do Conselho Municipal da Vila de São Vicente, atual São Paulo, em 1532, e ocorreu conforme as determinações das ordenações do reino. No fim do período colonial, inclusive, ocorreu um episódio interessante. Após o Brasil ser elevado de colônia a reino do Império Português, Dom João VI decretou, em 1821, a convocação dos brasileiros para a escolha dos deputados às Cortes de Lisboa. Ou seja, os brasileiros votaram para eleger políticos em Portugal. As primeiras eleições do Brasil independente ocorreram a partir da Constituição de 1824, que vigorou durante todo o período imperial. Inclusive, a independência do Brasil tem um vídeo próprio no canal. Apesar de existirem eleições, a participação delas era bastante restrita. Para ter direito ao voto, o eleitor deveria ter a idade mínima de 25 anos e ser do sexo masculino. Além disso, o voto era censitário, isto é, o eleitor deveria comprovar a renda mínima anual proveniente do comércio, indústria ou propriedade de terras. Dessa forma, a elite agrária, que tinha a renda necessária exigida por lei, poderia participar das eleições e manter a estrutura social do império. Durante esse período, os eleitores eram divididos em dois grupos: os eleitores de paróquia, que deveriam ter renda mínima de R$100 mil para escolher os eleitores de província. Estes, por sua vez, deveriam ter renda mínima de R$200 mil para eleger os deputados e senadores que atuariam na Câmara e no Senado. Inclusive, a escolha dos senadores era feita de modo particular. Os eleitores votavam em 3 vezes a quantidade de cargos de senadores disponíveis para a respectiva província, e então, o imperador escolhia 1/3 dos candidatos dessa lista que tomaria posse do cargo vitalício. Em 1881, modificações importantes foram introduzidas com a Lei Saraiva. As eleições passaram a ser diretas. As juntas paroquiais de qualificação foram extintas, o alistamento foi entregue à magistratura, o título de eleitor foi instituído e o analfabeto foi oficialmente proibido de votar. Com a proclamação da República, pela primeira vez, o eleitor pôde escolher o presidente que governaria o Brasil por 4 anos. Contudo, não existia mais o voto censitário, ele era aberto, o que favorecia a fraude e o conhecido voto de cabresto.
O eleitor votava não por convicção, mas por pressão dos coronéis que eram os chefes oligárquicos do interior do Brasil. A primeira eleição para presidente foi indireta, em 1891, com a nomeação do Marechal Deodoro da Fonseca pela Assembleia Constituinte. Os 11 presidentes seguintes foram eleitos de forma direta. Em 1894, na primeira eleição direta para presidente da República, votaram 2,2% da população. Durante toda a República Velha, a eleição permitiu ampliar a participação do eleitor, mas as práticas coercitivas impediram que o voto acontecesse de forma livre. As elites mantinham-se no poder por conta dessas manipulações. Contudo, a exclusão dos analfabetos, que na época representavam a maior parcela da população, foi mantida. Na Primeira República, as eleições eram caracterizadas pela alta ocorrência de fraudes e, paradoxalmente, uma baixa adesão popular. Menos de 6% dos eleitores efetivamente participavam das eleições, uma vez que os pleitos estavam vinculados ao sistema coronelista e envolviam diversos episódios de violência. Em 1930, Júlio Prestes e Getúlio Vargas disputaram a eleição presidencial. Prestes foi o mais votado, com 1.191.709 votos, mas não chegou a ser empossado. Denúncias de fraude eleitoral mobilizaram opositores do presidente recém-eleito. A partir disso, o movimento armado derrubou o governo de Washington Luiz e impediu que Prestes ocupasse o cargo. Em outubro daquele ano, Vargas assumiu como presidente provisório, iniciando a Era Vargas, que mudou muito as eleições nacionais. A Constituição de 1934 estabeleceu o voto secreto e, pela primeira vez na nossa história, as mulheres conquistaram o direito ao voto. Outra conquista na área eleitoral, garantida por essa carta, foi a Justiça Eleitoral. Esse órgão federal foi criado para fiscalizar as votações, impedindo a fraude e outras irregularidades eleitorais. Entretanto, em 1937, com o golpe do Estado Novo, que instalou um governo ditatorial, os eleitores foram proibidos de votar. Não era possível votar, nem mesmo para as eleições parlamentares, porque o Congresso havia sido fechado por Vargas. Com o fim da ditadura de Vargas no final de 1945, o Brasil novamente voltou a ser uma democracia e as eleições diretas voltaram a acontecer. A Constituição de 1946 garantiu as eleições diretas para os cargos eletivos. O eleitor poderia votar para presidente e para vice-presidente. Isso gerou alguns casos curiosos, como na eleição de 1955, quando João Goulart foi eleito vice-presidente, recebendo mais votos que Juscelino Kubitschek, eleito presidente. Em 1960, João Goulart foi novamente eleito vice-presidente, enquanto Jânio Quadros foi eleito presidente. Os dois eram de chapas eleitorais opostas, defendendo ideias diferentes. Essas diferenças tornaram-se evidentes no ano seguinte, quando Jânio Quadros renunciou à presidência, 7 meses após a posse, e João Goulart quase foi impedido de assumir o governo por pressão militar, devido à sua suposta aproximação com o comunismo. Isso gerou uma crise político-militar que só foi resolvida com a criação do parlamentarismo. Em 31 de março de 1964, novamente, o Brasil era alvo de um golpe de Estado. Militares e civis depuseram João Goulart da presidência e instalaram uma ditadura que durou 21 anos. Durante esse período, as eleições presidenciais tornaram-se indiretas, ou seja, o Congresso escolheu os 5 presidentes militares que ocuparam o poder durante a ditadura. Apesar de ocorrerem eleições parlamentares, elas operavam sob a vigilância do governo. A cassação dos direitos políticos de integrantes do Congresso pressionava os parlamentares a não questionarem as ordens governamentais. Isso tudo classifica como uma ditadura o regime militar instituído em 1964. Em 1982, dentro do processo de abertura lenta e gradual, ocorreram eleições estaduais diretas, tendo a oposição vencido em grandes estados, como São Paulo com Franco Montoro e o Rio de Janeiro com Leonel Brizola.
Assim, surgiu um movimento Diretas Já, que demandava que as eleições presidenciais de 1985 fossem diretas. Contudo, o Congresso não aprovou a emenda, e a última eleição da ditadura foi feita pelo voto indireto. A Constituição de 1988 retornou os direitos individuais, as liberdades democráticas e as eleições diretas. No ano seguinte, os eleitores puderam votar para presidente, algo que não acontecia desde 1960. Naquele pleito, pela primeira vez, as eleições tiveram segundo turno. Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva disputaram as primeiras eleições diretas no segundo turno. Collor foi eleito e entrou para a história como o primeiro civil eleito democraticamente após o golpe de 64. Desde 1985, as eleições são realizadas de forma direta, com legislação eleitoral garantindo a igualdade na participação dos candidatos durante a campanha eleitoral e evitando irregularidades. Um grande marco ocorreu em 1996, quando as eleições passaram a ocorrer pelo meio eletrônico. O eleitor digita o número do candidato na urna eletrônica e finaliza o processo ao clicar no botão Confirma. Dessa forma, agiliza-se o processo do voto e em poucas horas após o término da votação, o resultado já é divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, o canal possui um vídeo sobre esse tema. Apesar de alguns questionamentos quanto à lisura das eleições pelo voto eletrônico, a Justiça Eleitoral atesta a idoneidade da urna eletrônica. Atualmente, os meios de comunicação têm muita influência na eleição. As emissoras de televisão organizam debates entre os candidatos, possibilitando o confronto de ideias e trocas de acusações. O marketing eleitoral ganhou espaço com o aumento da influência dos meios de comunicação. A imagem do candidato, a forma como se comunica, as palavras ditas em público são analisadas por marqueteiros e especialistas em imagem para que o eleitor se identifique com o candidato e convença-se de que ele receberá seu voto. As eleições de 2022 estão sendo marcadas pelo forte uso das redes sociais, que tiveram sua ascensão em meados da década de 2010, se tornando um grande instrumento de propaganda eleitoral. O candidato usa de sua página nas redes sociais e divulga suas ideias e seu material de campanha e dialoga diretamente com seus eleitores. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!